por trás de toda a intenção de quebra de padrão, existe de fato uma intenção de criar um novo padrão que seja de acordo com aquilo que você quer que seja o novo normal. É interessante a gente perceber que, geralmente, quando existe uma quebra de um padrão, seja social, seja no comportamento de uma pessoa ou qualquer coisa do tipo, na realidade, de uma forma geral, é muito comum se ver que esse padrão quebrado, ou melhor, essa quebra de padrão, pode acabar se tornando com o tempo o novo padrão. Aquilo que antes não era visto como normal para muitas pessoas e até para a sociedade de forma geral, com algumas pequenas quebras de padrão que vão acontecendo com o tempo, vão fazendo com que as pessoas, a sociedade ou, ou de forma geral o senso comum acabem vendo isso de uma forma diferente, transformando isso num novo normal. Vamos pegar, por exemplo, a questão da tatuagem, por exemplo. Até 10, 15, 20 anos atrás, a tatuagem era vista como algo marginalizado, que poucas pessoas tinham, e que essas pessoas eram vistas com maus olhos pela maioria da sociedade como pessoas marginalizadas, até mesmo como se fossem pessoas envolvidas com o crime. E tinha-se também a ideia de que muitas empresas nem contratavam pessoas com tatuagem por conta disso, por pensar que essas pessoas tinham algum envolvimento com criminalidade ou com coisas erradas, né? E se você for ver hoje em dia na rua, você parar para reparar nas pessoas na rua, no trem, no ônibus, no seu ambiente de trabalho, é muito mais fácil você encontrar pessoas com tatuagem do que sem tatuagem. O que antes era algo totalmente incomum, totalmente marginalizado, hoje é o novo normal. Aquilo que antes era uma quebra de padrão, algo disruptivo, algo que era visto como uma rebeldia, hoje é simplesmente o senso comum. A tatuagem, hoje em dia, é o novo senso comum da sociedade. Não se vê mais uma pessoa sem tatuagem. E as que são vistas que não têm tatuagem muitas pessoas têm até uma visão é, da mesma forma que se tinha das pessoas com uma tatuagem antigamente, como se essa pessoa tivesse alguma coisa de errado. Como que essa pessoa nunca fez uma tatuagem na vida? É uma coisa tão normal, todo mundo faz, sabe? E não estou fazendo uma crítica à questão da tatuagem, mas eu digo que se tornou um senso comum, especialmente porque de fato muitas pessoas apenas e tão somente fazem tatuagens porque muitas outras pessoas fazem tatuagem. E assim se instaurou um senso comum. Com base na questão da rebeldia, da mudança de um senso comum, da mudança de um padrão, de uma quebra de padrão, acabou se criando um outro padrão onde as pessoas igualmente julgam outras e as pessoas também acabam tendo decisões a respeito de algumas coisas sem necessariamente ter pensado a respeito daquilo, do porquê que fazem. Muitas realmente têm tatuagens com significado, que fazem porque querem, mas boa parte também fazem tatuagens por você querer seguir uma moda, você querer seguir uma tendência onde se vê a maioria das pessoas fazendo isso, então você acaba fazendo também. Isso, novamente, não é uma crítica, é o normal. Na sociedade é assim que as coisas funcionam. E eu não falo isso por ser uma das poucas pessoas que não tem tatuagem. Eu falo isso porque eu conheço o conceito de janela de Overton, que é um conceito muito interessante que sempre me intrigou bastante e que eu vejo que se encaixa muito bem nessa questão da quebra de padrão e como acaba se tornando um novo normal, um novo senso comum. Porque a ideia de janela de Overton, o conceito de janela de Overton é exatamente a ideia de querer transformar algo que é incomum, algo que não é considerado como aceitável pelas pessoas na sociedade, em algo mais aceitável, até que chegue ao ponto que as pessoas prefiram isso ao inverso disso que foi considerado como inaceitável até pouco tempo atrás. E uma coisa importante no conceito de janela de Overton é exatamente de que essa mudança é uma mudança gradual, é uma mudança que vai acontecendo aos poucos. Não é uma mudança que você consegue de forma brusca, porque demanda que muitas pessoas sejam influenciadas por uma visão e elas com uma visão ou um comportamento e elas com o tempo acabem transmitindo essa visão e comportamento para as outras pessoas ao redor.
seja naturalmente, né, através do convívio com essas outras pessoas, ou através delas mesmas repassando isso para essas outras pessoas que convivem com elas. E a questão é basicamente essa, não é uma crítica, é mais uma análise mesmo para ver que por trás de toda a intenção de quebra de padrão existe de fato uma intenção de criar um novo padrão que seja de acordo com aquilo que você quer que seja o novo normal.